Olá, seja bem-vindo ao canal do Organic Sheets, eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um vídeo de Excel VBA. Na aula da semana, esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade que vai ajudar bastante a melhorar o desempenho do código de vocês, tá? Então a aula de hoje ela é voltada aí para desempenho de código e eu vou mostrar aí uma forma que eu consigo fazer com que deixem meus códigos mais rápidos, com um processamento bem rápido, né? Tem gente que é por aí 100 vezes mais rápido, 1000 vezes mais rápido. Realmente a gente tem uma velocidade nítida de ganho de desempenho aí no nosso código quando a gente aplica essas técnicas, tá? E faz parte da prática de de boas práticas, né? Faz parte aí das boas práticas de desenvolvimento. Você utilizar e eu ensinando, eu garanto que se você tem aquele código ali que leva 1, 2 minutos processando, o seu código ele vai ficar bem melhor, né? E você vai ter um desempenho bem mais rápido aproveitando o máximo aí do processador do seu computador, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de conceitos. Quando a gente dá um comando, né, no Excel, seja um comando de looping, um comando muito extenso, o processador ele recebe esse comando, né, o seu computador ele recebe esse comando, ele começa a processar ali na tela tudo aquilo que você pediu para fazer. Então aqui eu tenho um exemplo de um código simples, eu já me antecipei, já escrevi, vou explicar já o código para vocês, mas basicamente eu mando o computador fazer e o computador ele vai executar ali passo a passo, né? Então a gente sabe que nós estamos dando instruções para o computador executar passo a passo o que a gente precisa que ele execute de maneira automática. Basicamente é isso que a programação nos propõe. Entretanto, se você não é bem sucinto quando você faz esse pedido, o seu computador ele vai seguir exatamente aquilo que você pediu, que talvez não esteja bem otimizado. E aí é que às vezes dá a impressão de que, por exemplo, o VBA é uma linguagem pior do que Python. Né? Eu não estou querendo aqui trazer um comparativo entre as duas, são duas linguagens fantásticas, sou apaixonado por VBA, estou me apaixonando por Python, né? Mas muitas vezes eu vejo gente falando que rotinas, né, de gravação de dados em planilha, de gravação de dados em TXT, o Python ele se sobressai, ele sai bem mais rápido. Pode ser que sim, mas muitas das vezes essa impressão que se dá é porque o seu código em VBA não está tão bem otimizado. E aí, Python, por ser uma linguagem talvez mais robusta, você acaba tendo essa diferença de velocidade mesmo. Às vezes a velocidade, às vezes o código é bem simples, a velocidade é imperceptível a nós, olhos humanos, né? Mas às vezes quando você tem ali vários processamentos, isso acaba demorando um pouco. Isso acontece comigo, né? Eu tenho aqui nas minhas atividades que eu desempenho, eu tenho códigos que são extremamente demorados, eram extremamente demorados, pela quantidade de dados que a gente utilizava, né? Então, processar todos aqueles dados acabavam sendo bem demorados e é isso que eu estou trazendo como proposta do vídeo de hoje. Né? Eu vou mostrar para vocês como deixar esse código mais rápido. Talvez você já tenha visto isso em outros canais, o próprio Marcos Ripper lá do Guia do Excel. Ele já ensinou, né, se eu não me engano, e se eu não me engano não foi só ele, tem outras pessoas aí que já ensinaram, acho que o pessoal do hashtag treinamentos também, então a maioria já fez uma aula sobre isso. Entretanto, como eu sei que aqui no canal tem gente que me segue aqui, que assiste o meu canal, gosta da minha didática, e nem todo mundo segue esses outros canais, ou por mais que siga, nem todo mundo assiste todos os vídeos, possa ser que aí esse conhecimento seja melhor disseminado com o meu vídeo também, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu escrevi uma rotina aqui de exemplo, uma rotina simples, onde eu fiz um looping, né, começando do 1 até o 30.000, e mandei escrever na minha planilha, né, a cada linha que passa, né, a cada linha que passa, eu mandei ele escrever o i que nós estamos. Né? Então, para quem não entende de estrutura de repetição, essa é uma estrutura bem simples. Eu começo com for, eu passo uma variável, essa variável ela começa com o número 1, ela é igual a 1, e ela vai até 30.000. Então, enquanto o i for igual ou menor que 30.000, ele vai continuar executando, vai continuar repetindo o que está aqui no meio. E o que está aqui no meio? Eu peço para ele acessar minha planilha 1, as células da minha planilha 1, e aqui eu tenho que passar o endereço da célula. Né? Esse endereço eu passo. O primeiro é o número da linha e o segundo é o número da coluna. Então, eu estou dizendo que é na coluna 1 e a linha eu estou deixando dinâmica, eu estou deixando ela dinamizada. Né? Quando eu coloco o i aqui, ele vai começar, na primeira execução, o i vai ser igual a 1. Então, aqui vai ser 1, 1, vai ser a primeira linha. Isso vai ser igual a i, que é o i já é o próprio 1.
Na 2, né, quando ele descer aqui, ele vai para o next i. Então ele vai pegar o i e vai atribuir mais um valor, né? Então é de 1 até 30 mil. A segunda execução vai ser o número 2. E assim sucessivamente. Antes eu fiz uma variável tempo aqui, onde eu puxei o timer, né? Que é o tempo aí de que ela inicia a executar. E depois no final eu peço para ele mostrar uma mensagem, arredondando para 4 casas decimais, com esse timer que eu defini, menos o tempo de agora. Tá? Então, o timer de agora menos o tempo, perdão, o tempo que a gente começou lá a execução. E aí eu consigo ver, eu utilizei dessa forma aqui para a gente poder ver em velocidade de segundos. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui lado a lado. Eu acho que fica mais fácil de entender eu passando linha por linha. Então, eu vou apertar aqui o F8 para a gente executar em modo de depuração. E aí eu vou apertar F8. Então, vocês veem que o timer agora ele tem uma equivalência lá, que é 59.715,03. Esse é o timer que ele começou a executar a operação. Quando eu clico aqui, ó, o meu i ele começa com 1 e vai até o 30 mil. Então aqui a minha primeira planilha, que é esse intervalo daqui, que é o i igual a 1, aqui no lugar do i a gente vai substituir por 1, i igual a 1 vai ser igual ao próprio i. Vai ser 1. Ele vai para o next i. Se você ver o next i, agora o i já vale 2. E aí assim ele vai. Ó. Se você for vendo, ele está dando um looping. E em cada linha ali na coluna 1, ele está acrescentando o próprio valor da linha, né? Então é um loop bem simples só para mostrar para vocês. Eu vou fechar aqui, vou colocar ele para executar. Ó, ele levou 1,0664, né? Um segundo, enfim, para executar toda essa minha rotina aqui, esses 30 mil. Se eu for lá para baixo, ó, vai estar preenchido até o 30 mil certinho, como eu pedi. Eu vou apagar aqui e vou aumentar isso daqui para 500 mil, tá? E executar aqui. Então, se você ver, ele vai executando, executando, executando. A gente está aguardando, aguardando, aguardando. E no final ele vai me dar um tempo. Vamos guardar aqui. Ele vai demorar isso porque o meu computador é um computador i7 de 11ª geração. E uma memória RAM de 16 GB. Então ele levou ali 16,7891. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de apresentar no Message Box, eu vou colocar aqui numa célula para a gente poder acompanhar depois, que vai ser na célula na 1, na coluna 4. Tá? Vai ser igual ali meu tempo. Eu vou diminuir uma casinha aqui para a gente não ficar tanto tempo esperando. Vou executar de novo. E ó, ele levou esse período de tempo aqui para executar essa minha rotina, tá bom? Isso eu fazendo aqui uma rotina convencional. Agora, suponhamos aqui que eu tenha uma fórmula que vai ser igual a esse vezes 3.000 vezes 8.000. Tá? Um exemplo. Então, tem aqui essa fórmula, eu vou arrastar ela lá para baixo. Tá bom aqui. Tá? Então, tem aqui essa fórmula aqui. Então, eu coloquei ali a célula vezes 3.000 vezes 8.000. Enfim, fiz uma invenção aqui de fórmula. Eu vou pegar esse tempo aqui e vou arrastar ele aqui para baixo para a gente ter ele como parâmetro. Eu vou colocar para executar de novo e a gente vai ver a diferença. Ó, você pode ver que essa segunda execução ela foi bem mais demorada que a primeira. O código continua o mesmo. Mas se vocês observaram, eu agora não tenho só o código. A cada um número que ele coloca aqui, o Excel ele para poder fazer esse cálculo aqui, que é o número vezes 3.000 vezes 8.000. Quando ele coloca o segundo número, ele para milésimos de segundo para fazer o cálculo aqui, que é o 2 vezes 3.000 vezes 8.000. Depois o 3 vezes 3.000 vezes 8.000. Então, quando a gente tem fórmulas, quando é uma planilha cheia de fórmulas, isso daqui ainda fica mais demorado. A gente pode ver aqui a diferença entre um e outro. A gente pode ver que tem uma diferença de quase dobrou praticamente aí o tempo de execução com essas fórmulas aqui. E olha que é uma fórmula simples, é uma fórmula de multiplicação. Mas você está utilizando ali a capacidade de processamento do seu computador para executar esse cálculo 50.000 vezes. Tá entendendo? Então, por mais que o computador faça isso com maestria, com velocidade, já não é a mesma coisa, né? Que ele já está executando, já tem mais etapas ali no meio
que o seu computador, que o seu processador, né, ali que o Excel precisa fazer antes de fazer a próxima linha. Então ele faz uma linha, calcula, faz outra linha, calcula, faz outra linha, calcula e assim sucessivamente a gente consegue perceber isso aqui bem na diferença dos tempos, tá? E agora, o que eu queria ensinar para vocês é uma rotina, uma fórmula de você deixar isso daqui mais dinâmico. Eu vou criar aqui embaixo uma sub velocidade on, tá? Subvelocidade on. O que essa sub vai fazer? Eu vou executar alguns parâmetros aqui, vou deixar lá no site da Organic Sheets também o código para vocês acompanharem, mas basicamente eu tenho uma cola aqui e vou digitar aqui para vocês verem e a gente perceber aí essa diferença, tá? Então vamos lá. Então a gente vai escrever assim para deixar mais dinâmico, mais otimizado, with application. E aqui embaixo eu vou colocar um end with, tá? Isso daqui, quando você faz o if, né, quando você vai ter várias execuções repetidas de application ponto alguma coisa, application ponto alguma coisa, application ponto alguma coisa, se você utiliza essa rotina de with application e end with, você também já está poupando um pouco do processamento do seu computador. Isso também ajuda no desempenho, tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. É isso aqui, deixa eu dar uma indentada aqui. E aí, o que a gente começa a escrever o nosso código? Primeiro passo que eu vou fazer é ponto calculate, calculation, não, ponto calculation, aqui, ó, igual a xl calculation manual. Então, o que eu acabei de dizer aqui para o Excel? Olha, quando eu executar essa rotina, você vai pegar o cálculo da sua planilha, do seu Excel, e vai mudar ele para cálculo manual, tá? E vocês vão entender já o porquê. Na verdade, eu vou explicar agora o porquê. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente tem fórmulas, o Excel, a cada execução, a cada linha que ele vai executando, ele vai parando para calcular, multiplicar, fazer essas multiplicações, e isso acaba desgastando o tempo. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer que ele execute primeiro toda a rotina, e depois que ele executar toda a rotina, numa velocidade rápida, ele ativa de uma vez o cálculo. Ele não vai parar 50 mil vezes para calcular, ele vai calcular de uma vez. E aí a gente aproveita, ele já vai ter parado de rodar a macro, e a gente aproveita a capacidade 100%, 100% entre aspas, né? A gente aproveita toda aquela capacidade de processamento do seu processador para fazer o cálculo de uma única só vez em todas aquelas células. Tá entendendo? Vocês vão perceber isso. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o ponto screen updating, né, igual a false. Basicamente eu estou dizendo aqui, eu não quero que a tela fique piscando, né? Às vezes a gente faz isso, a tela ela fica piscando, às vezes principalmente quando são macros que você precisa ficar indo de uma planilha para outra. Né? Você fica indo de uma planilha para outra, aí fica aquela tela piscando rapidinho, porque é o Excel fazendo o processamento, e a gente não quer que isso aconteça. Enquanto minha macro estiver executando, eu não quero que você fique piscando, não quero que você atualize a tela, deixa a tela ali estática. Depois que você processar tudo, aí sim você atualiza a tela para mim. Você calcula tudo e atualiza a tela para mim. Tá entendendo? O segundo ponto é o Events Enable, né? Que também tem a mesma finalidade. Enable Events igual a false. Isso também vai ajudar bastante, tá? Os eventos ali do seu Excel, como a atualização aqui da barra de status e outros eventos que o Excel tem ao longo do seu processamento vão ser desativados, né? A visualização do usuário vai ser desativada para que você tenha aí melhor praticidade aí na hora do seu código, menos oneroso fique o seu processador fazendo aquelas atualizações ali dos eventos. E por último ponto, display alerts igual a false. Então você está vendo que eu estou desabilitando tudo, tá? Basicamente eu estou pedindo para o Excel não aparecer alertas de display na minha tela. Né? Ele deixa tudo como falso, se tiver algum alerta ele vai pelo padrão mesmo e não vai ficar isso jogando ali, aparecendo direto na minha tela, tá? Bom, já escrevi aqui minha macro, agora eu vou fazer o contrário, que é o sub velocidade off. Aqui eu vou copiar até daqui de cima, que basicamente o que eu vou fazer aqui é simplesmente voltar ao normal, tá? Que é igual a calculation automatic, né? E aí você tem que ver se sua fórmula
Se você sua planilha tem fórmulas, que ele vai voltar para o automático, senão ele não vai ficar, ele vai ficar sempre no manual, isso vai acabar atrapalhando. E aqui eu vou mudar tudo para true, né? Ele volta ao padrão aí do seu sistema, tá? Beleza. E aí, Fernando, o que isso muda? Então, basicamente, antes de começar minha rotina, eu vou chamar essa função. Então, vou colocar aqui um call velocidade on. E quando eu terminar minha rotina, eu vou colocar um call velocidade off. Então, aquela mesma rotina que a gente tem, deixa eu comparar aqui uma com a outra. Essa mesma rotina aqui de 50 números, com as fórmulas aqui que a gente tem, que está levando, vamos esperar aqui, a gente ter 2,93 segundos, né? Isso aqui vai variar um pouquinho, ó, da outra deu 2,91, agora deu 2,93, porque, claro, que o computador não está 100% dedicado ao Excel. Ele está dedicado ao programa que eu estou utilizando para gravar, ele está dedicado às outras funcionalidades que estão rodando em segundo plano aqui no sistema. Tá? Mas, basicamente, a gente tem aqui um 2,9375. Agora, se eu desativo, né, se eu faço aí essa metodologia de ativar a velocidade, né, velocidade on, tá desabilitando essas funções e depois eu volto elas normais, vocês vão ver que a minha velocidade ela caiu drasticamente. Né? Então a gente tinha lá 2,93, agora a gente tem 0,78. Tá? Isso daqui pode não parecer muito, Fernando, mas as duas foram bem rápidas. Eu tinha aqui fórmulas que levavam 10, 20 minutos para executar e agora elas levam 7 segundos. Né? Então elas levavam 10, 20 minutos para executar, não só pela volumetria de dados, mas sim porque ali na planilha tinha vários outros cálculos paralelos, várias outras atualizações paralelas que acabavam deixando o desempenho do meu código um pouquinho pior. Quando eu passei a utilizar essa técnica, né, ele melhorou e muito, né, o meu código. Então, de 20 e poucos minutos, às vezes, ficava entre 10 a 20 minutos, ter caído para 7 segundos, de 7 a 10 segundos, é uma velocidade enorme. E se o seu código for bem robusto, utilize que você vai perceber a diferença. Tá? Se você tem um código aí robusto, testa que você vai perceber a diferença. Agora, eu vou apagar aqui, vou comentar aqui de novo para a gente não executar, e vou fazer aqui para 500 mil. E a gente vai ver essa proporção. Vou clicar aqui para executar e a gente vai esperar que ele processar os 500 mil. Ele está processando ainda, a gente consegue perceber. Ó, tá vendo que o meu cursor ele está parado? Isso dá uma sensação para o usuário de que o usuário pode vir e pode clicar aqui. Só que se o usuário clicar, ele vai aparecer a mensagem de não respondendo. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, então, é colocar ponto cursor igual a xlwait, tá? Porque aí o que acontece? O cursor, eu vou clicar aqui de novo, e aí vocês vão ver o que vai acontecer com o cursor. E aqui deixa eu só voltar para o cursor igual a xldefault, que é o padrão, né? Então eu coloquei aqui o wait, aqui o padrão. Quando eu clico aqui agora e executo, vocês vão ver que o meu mouse está aqui, ó, tá vendo? O cursor do meu mouse ele não mudou. Não mudou nada. Vamos aguardar ele para que ele vai colocar o tempo aqui depois que ele terminar de executar. Ele ainda está executando, vocês conseguem ver aqui no título, né? Que ele está executando a macro. Terminou de executar a macro. 17 minutos não, 17,48 de tempo de execução. Agora eu vou executar a mesma macro com os 500 mil, né? E aí a gente aumentou o número. Agora, utilizando essa técnica. Quando eu clico para executar, vocês vão ver que o meu mouse ele já muda para o cursor de wait, né? O cursor de espera, padrão do Windows, que é essa bolinha de carregamento. E quando ele termina, ele volta para a função default, né? Para a função normal, que aí dependendo de onde ele estiver passando o mouse, ele vai estar ali na sua função normal. Mas a gente consegue perceber a discrepância dentre esses números, né? Então, assim, é igual esse dividido por esse, a gente consegue ver que a gente teve uma redução de 44% no tempo. Tá? Então, são 44% de tempo, quase a metade do tempo reduzido para executar a mesma macro, a mesma funcionalidade. Isso só com esses dois parâmetros aqui, velocidade on e velocidade off. Tá? Então, assim, eu utilizo nos meus projetos, e agora eu vou dar um pulo do gato aqui
que todo mundo utiliza assim, ó, velocidade on, velocidade off. Isso aqui dá um problema, por quê? Se aqui no meio do seu código você tiver alguma falha, né, tiver algum erro, der algum erro, o que acontece? Ele vai sair dessa rotina, ele vai pular fora, deu erro, vai acusar o erro, vai pular fora da rotina, e ele não vai executar a última linha, que é o velocidade off. Então, ou seja, ele não vai mudar não vai retornar ao padrão. Isso acontecia muito. Quando eu comecei a utilizar essa metodologia aqui, isso acontecia muito comigo. Eu colocava para executar, se no meio do meu código desse algum erro, a minha planilha ficava toda bichada porque ela não voltava ao padrão. Né? Ela continuava ali com essa pré-configuração da velocidade on que eu tinha dado aqui. E aí que a gente entra numa outra situação que é a tratativa de erros. Tá? E aqui antes do meu código em si, eu vou colocar assim, on error, go to, trata erro. Então, estou dizendo para ele, se daqui para baixo você identificar algum erro, você vai, go to, você vai para tratar erro. E onde que a gente vai escrever aqui o tratar erro? Aqui embaixo. Ó. Trata erro, coloco 2 pontos, ou seja, eu estou dizendo para ele vir para essa linha direto, então ele vai pular tudo isso daqui, quando ele identificar o erro vai vir para essa linha. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cal velocidade off. Então, assim, se ele deu algum erro, Fernando, deu um erro aqui, eu coloquei um erro de propósito, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui de propósito planilha 4. A gente não tem planilha 4, a ideia é que deu um erro, tá? Se eu não tiver essa paradinha aqui de tratar erro, deixa eu comentar aqui, e a gente executar, vou executar aqui no modo depuração, ó, ele vai vir aqui para baixo, ele vai fazer todas as manipulações que eu pedi, ó o meu mouse como é que fica, ó. Ele fica sempre lá no tempo de espera. Dei um Enter, ele veio aqui, ele tentou fazer a primeira execução, ele vai tentar achar, deu erro, ok? Deu erro, finalizei a minha macro, ó, você pode ver que eu finalizei, ele continua aqui. Se aqui eu mudar para 1000, ele não vai mudar aqui o valor, porque está desabilitado, ele não vai dar mais display de alertas. Então, ou seja, eu perdi a configuração padrão do meu Excel, porque deu um erro no meu código e eu não fiz esse tratamento de erro. Diferentemente aqui se eu tiver o trata-erro. Se eu tiver o trata-erro e começar a executar, ele vai vir aqui, vai ativar as minhas configurações para ter um melhor desempenho, meu código. E se ele identificar algum erro, ó, ele passou por aqui, ele entendeu que se tiver algum erro, ele tem que ir lá para o final. Então ele vai vir aqui, identificou um erro. Identificou um erro, você vê que ele pula direto para esse rótulo aqui e já chamou a minha velocidade off. Então eu já volto ao meu normal e encerra a minha macro. Entendeu? Então é basicamente isso que você precisa fazer. Você precisa colocar um cal velocidade off aqui no final, mas você precisa fazer uma tratativa de erro. Tá? Eu vou preparar uma aula para a gente falar um pouco mais sobre tratativas de erro, né, de uma maneira ainda mais completa aqui no canal. Eu quero abordar uma aula sobre isso, porque eu acho muito importante. A tratativa de erro ela é importante para qualquer código que você tenha. Né? Às vezes a gente está utilizando o código ali e acha que não está errado, porque a gente já utiliza há muito tempo, mas o seu usuário com certeza vai utilizar de uma maneira diferente e vai identificar alguma falha na sua programação. Isso não porque você é ruim, mas simplesmente porque você errou, porque você é ruim, porque você programou errado, não, mas simplesmente porque o usuário ele acaba ali identificando, sempre tendo aquela visão de identificar coisa onde a gente não enxerga. Tá? Então é basicamente isso, né? Eu queria mostrar para vocês. Faz aí a sua tratativa de erro. Se você tem um código aí complexo, testa, né? Pega ali o código, eu vou deixar esse código daqui lá no site da Organic Sheets. Você dá uma olhadinha nesse código daqui, copia, coloca aí no seu projeto, faz o teste e depois deixa aí nos comentários se fez diferença para você. Tá? Claro que aquelas execuções de 1 segundo ou menos do que 1 segundo, você não vai ter diferença. Você vai ter diferença sim, você vai diminuir ali o seu tempo, quase na metade, mas de você esperar 1 segundo para esperar meio segundo não é uma diferença tão grande. Mas se você tem um código que leva 20 minutos, 10 minutos, aplique isso daí e você vai ver o quanto vai melhorar o seu desempenho, tá bom? Se você gostou do tema dessa aula, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, né? Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve aí, vem fazer parte aí desse canal da Organic Sheets, é que eu estou sempre trazendo vídeos novos, tentando inovar para vocês, né? Às vezes a gente precisa abordar um assunto que já foi aí amplamente abordado, mas estou sempre tentando trazer aqui um diferencial para vocês, para a gente poder explorar o VBA ao máximo, tá? E não se esqueça de curtir e avaliar esse vídeo, deixar os seus comentários, eu sempre respondo lá os comentários.
anote sugestão de vídeos para poder fazer depois, para poder falar de um assunto. Então, talvez você tenha dúvida sobre um assunto, sobre uma determinada funcionalidade, e aí eu anoto lá para futuramente fazer uma aula visando aí esclarecer essas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros, tá bom? Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, se puder compartilhar lá no LinkedIn, será ótimo, né? Me segue lá no LinkedIn também, isso é bom para mim, eu divulgo geralmente os vídeos lá com antecedência. Então, se você puder ir lá no LinkedIn e me seguir lá no meu perfil, vou deixar o link também aí na descrição. E é isso. Eu gostaria de agradecer aí a todos que têm assistido o canal, têm comentado, têm assistido aí recorrentemente. Muito obrigado, pessoal. Valeu e tchau, tchau.